Vamos então dar continuidade à leitura do livro O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Capítulo 22. Os plateumintos. Os plateumintos são animais achatados, apresentando face ventral e dorsal. Foram os primeiros organismos a apresentar essa característica de destacado papel de mobilidade e adaptação ao ambiente, de vez que ela lhes permitiu sair em busca de alimentos, ao contrário das esponjas, que são fixas. Entre os plateumintos surge o desenvolvimento de um ovo, dando origem a um embrião com folhetos germinativos. É ainda nos plateumintos que surgem o sistema sensorial, muscular, nervoso, excretor e reprodutor em maior grau de aperfeiçoamento. Podemos exemplificar esse filo como um animal bastante conhecido pelos biólogos em virtude de seu alto poder de regeneração. A planária. Esse animal possui o sistema digestório composto pela boca, faringe e intestino. A distribuição dos alimentos por todo o corpo é realizada graças à ramificação do seu intestino, sendo os restos alimentares eliminados por um sistema especializado em excretar água e resíduos. Seu sistema reprodutor consta de ovários e testículos, uma vez que esses animais são monóicos. Nota-se perfeitamente na planária um cordão nervoso, espalhado por todo o corpo, ligado a 2 gânglios cerebrais. Embora isso não represente um cérebro em sua plenitude, podemos entendê-lo como um cérebro em potencial, visto aí se concentrar grande quantidade de células nervosas, caracterizado por um processo de cefalização. Graças a isso, a planária percebe as correntes de água, os estímulos químicos e mecânicos e as variações de intensidade luminosa. Tal cefalização, iniciada nessa espécie, atinge o grau máximo no homem, onde o cérebro possui a capacidade de coordenar as atividades orgânicas. Nesse período de aprendizagem, a aventura do princípio inteligente dá um grande avanço, pois hoje está cientificamente provado que a planária tem capacidade de aprender, memorizar experiências passadas através de condicionamentos. O início da cefalização é, sem dúvida, um passo decisivo na evolução, pois o princípio inteligente manifestará a sua inteligência de maneira mais ágil, proporcional à perfeição do cérebro e ao grau de experiências vividas. Em se tratando de efeitos inteligentes, o cérebro está para o espírito como as asas estão para o voo, pois mesmo que o espírito tenha adquirido bastante experiência, sem um cérebro aperfeiçoado para as suas manifestações na matéria condensada, ele não poderá atuar ou fazer-se entender. Da mesma forma, cortando-se as asas de um pássaro, ele não voará, embora sua vontade seja esta. O cérebro funciona como tradutor e executor das mensagens do espírito. Se esse tradutor for mudo, nenhuma mensagem será executada pelo corpo, a não ser aquelas que ele já adquiriu por automatismo, tais como alimentação, respiração, excreção, dentre outras. Daí a grande importância desse início de moldagem de um cérebro, que possibilitará ao princípio inteligente comunicações cada vez mais aperfeiçoadas com o meio externo e com as demais espécies. O princípio inteligente, antes associado à matéria por forte instinto de conservação, inaugura a era das inteligências exteriorizadas, embora em parcelas mínimas, a avolumar-se gradativamente à proporção que ele disponha de cérebros mais aperfeiçoados. Isso ocorre porque a inteligência não é um atributo do cérebro, mas do espírito. É generalizado o conhecimento de que entre os humanos seus cérebros se assemelham, a não ser em casos patológicos. Mas a inteligência não. Se a inteligência estivesse situada em alguma porção do cérebro, ou fosse manifestação do conjunto cerebral, os alunos de uma mesma classe, que se empenhassem com a mesma vontade de aprender, teriam a mesma capacidade de resolver problemas sobre aquela disciplina. Acontece que existem as aptidões, as intuições, a mediocridade, a genialidade e outras variantes que interferem
ou melhor, que interferem na aprendizagem de cada indivíduo. A carga de experiências e de valores de cada um traz ao encarnar fruto de suas vivências passadas. Traduz-se em adaptação ou inabilidade diante de novas lições ou recapitulações de outras não aprendidas. Se admitirmos que a inteligência tem gênese nos arranjos de neurônios, deveríamos eximir de culpa os homicidas, os desonestos, caluniadores e reescrever a história da humanidade. Desta vez igualando Jesus a Átila, Francisco de Assis a Hitler, pois suas manifestações teriam sido apenas produto de suas intimidades cerebrais, que se desenvolveram à revelia destes, ou seja, exteriorizaram-se por um capricho da natureza, que utilizou o acaso para imprimir o caráter hostil dos belicosos e angélicos dos pacíficos. Seguindo certa mobilidade e com o instinto já solidificado, faltava, entre tantos outros desafios, a urgência de conquistar a terra firme. Era necessário desbravar o mundo, possuí-lo, dominá-lo. Apressaram-se os técnicos espirituais em modificações adaptativas no corpo astral dos seres das diferentes espécies para que o oxigênio usado na respiração não mais fosse dissolvido na água, mas no azul atmosférico. Temos aqui nesse parágrafo dizendo que não é apenas a evolução, como disse Darwin, há também interferência espiritual. Certo? Eu vou ler esse parágrafo novamente. Apressaram-se os técnicos espirituais em modificações adaptativas no corpo astral dos seres das diferentes espécies, para que o oxigênio usado na respiração não mais fosse o dissolvido nas águas, mas o do azul atmosférico. Certo? Prepara-se o princípio inteligente para mais essa proeza. Modelar é a palavra de ordem, mas como para modelar é preciso ter em mente o molde a ser materializado, e não havendo ainda o princípio inteligente passado pelo estágio planejado pelos técnicos siderais, esse não poderia auxiliar com sua força mental, forçado na matéria plástica e na forma almejada. Todavia não se acomoda. Detendo em si o instinto, a ânsia de crescimento, a inteligência embrionária e a destinação luminosa, colabora no êxito da modelagem de uma espécie de certeza íntima de quem parte da obscuridade limitante para a luminescência triunfante. O regresso à Terra, já no corpo astral modificado, intensifica-se o exercício de afirmação das novas estruturas em perseguição ao objetivo de plasmar um instrumento que permita ampliar a manifestação da inteligência sobre o planeta. Todavia, era apenas o início da grande batalha. Muitas dores ainda despontariam no horizonte evolutivo do orbe. Não a dor kármica, mas a dor impulso, ordem, dinamismo, evolução. A dor como mestra da modelagem perispiritual. A dor que desatina sem doer, como lembrou Camões. Aqui temos a imagem de uma planária, um plateuminto, certo? Aqui a estrutura, como eu já disse nos outros capítulos, vocês podem encontrar esse exemplo num livro de papel, podem encontrar imagens e até filmes em algum documentário sobre o tema. Ele tem alto poder de regeneração e aparecimento de um cordão nervoso ligado aos 2 nódulos cerebrais. Abaixo mais imagens de planárias. Temos aqui colorida, com as diversas partes, intestino, divertículo, faringe, câmara faringe, boca, nervo transversal, cordão nervoso lateral e gânglio cerebral. Mais uma aqui, foto, né? São fotos que a gente pode ver aqui, neste pequeno vídeo que eu apresento, como podem encontrar também numa busca rápida pela internet. Foi um prazer estar com vocês nesse estudo tão profundo que nos levará a conhecimentos preciosos sobre cada um de nós, sobre o nosso corpo físico e espiritual. Um abraço, meus amigos, e até breve.